A paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos que assistem esse vídeo. Meus amigos e irmãos que têm me seguido os vídeos que eu tenho gravado. Eu vou ler aqui hoje para vocês e fazer um comentário a respeito de pessoas que já têm conhecimento da palavra de Deus e abandonam para voltar a fazer coisa errada. Então vamos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26. Aqui está um pouco escuro aqui, não está dando a iluminação adequada, mas eu vou ver se consigo ler direito aqui. Verso 26 do livro de Hebreus, capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, quer dizer, depois que você conhece a verdade da palavra de Deus e continua fazendo errado, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós indo na cruz e morrendo em nosso lugar, já não tem mais validade para você. É isso que o apóstolo Paulo escreve aqui. Verso 27. Mais uma certa expectação horrível de juízo ardor de fogo, que há de devorar o adversário. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e fazer pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? Então, veja aqui, meu irmão. O apóstolo escrevendo aqui, o apóstolo Paulo escreveu aqui para os hebreus, quer dizer, para a nação de Israel. Depois de que vocês têm conhecimento da verdade, da palavra de Deus, deixar de praticar a verdade e voltar a praticar as mentiras lançadas por Satanás. E tem muitos e muitos milhares de pessoas fazendo isso, viu, meu irmão? Que conhece a verdade e fica praticando as coisas erradas, né? Então, o que acontece? O que acontece é que a pessoa depois, o sacrifício de Jesus Cristo já não tem mais valor para ele. E outra coisa, ele está desprezando o Espírito Santo que foi dado a ele, está desprezando os dons espirituais que foi dado para ele, enquanto ele estava na obediência da palavra. Aí, por um problema que vem na vida, por outro problema que surge, porque Satanás, já falei no vídeo que eu gravei ontem, que Satanás fica lançando problema, mais problema, dificuldade e mais dificuldade na nossa vida, para nós desistir de servir a Jesus Cristo e de confiar nele como nosso Senhor e Salvador. Aí vem os problemas, a pessoa volta para servir o mundo, servir a Satanás, né? E apóstolo João escreve isso na epístola dele. Irmãos, né? Escreve lá na epístola dele dizendo assim, ó: irmãos, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o que há no mundo se torna inimigo de Deus. O apóstolo João escreve isso na epístola dele. A pessoa abandona a palavra de Deus para voltar a servir o mundo.
né? Ficar correndo atrás das bênçãos materiais, enganando, roubando, mentindo, adulterando, né? Fazendo as coisas que Satanás oferece para levar a pessoa à condenação. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Resta aquela expectativa do horror de fogo, né? E também, né? A pessoa perde a salvação, perde, né? Por voltar atrás. O apóstolo Pedro escreve lá na epístola dele também dizendo que aquele que conhece a verdade e volta atrás é como um porco lavado que volta a rolar na lama e o cachorro que volta comer o próprio vômito. Coisa horrível isso, né? Então, o apóstolo Pedro considera a pessoa que abandona a verdade para seguir a mentira como se fosse um porco que depois de estar limpinho, lavado, se acertar, ele vai lá rolar no barro de novo. E o cachorro que volta comer o que tinha vomitado. Ai, coisa horrível. Isso é para as pessoas que abandonam a palavra de Deus para voltar a fazer as coisas erradas. E tem muitas pessoas fazendo isso, viu, meu irmão? Que conhecem a verdade e abandonam a verdade para seguir a mentira, porque Satanás oferece muito mais futuro para esta vida carnal do que Deus. Jesus Cristo não oferece nada para a nossa vida carnal no Novo Testamento. A única coisa que ele oferece para nós no Novo Testamento é para o nosso espírito. Falo isso quase todo vídeo. O Novo Testamento é para o nosso espírito e não para a nossa carne. Jesus Cristo curou as pessoas de todo tipo de enfermidade, ressuscitou morto, todo que nem Lázaro, depois de 4 dias morto, para mostrar para a nação de Israel que ele era o Messias prometido. E a nação de Israel não estava aceitando, que só quem era de Deus, vindo de Deus, tinha poder para fazer o que ele fazia, né? Mas nem assim a nação de Israel aceitou ele. Porque já estava escrito que a nação de Israel não ia aceitar, né? Pelos profetas que não ia aceitar ele como Salvador e ia crucificar ele. Ele tinha que ir pela morte de cruz para servir como nosso intercessor, né? Para morrer pelos nossos pecados, para nos dar condições de salvação e vida eterna. Então, por isso, nós temos que louvar o Senhor Jesus Cristo, agradecer pelo sacrifício que ele fez. Venha problema que vier, dificuldade que vier, não abandone a palavra de Deus. Porque se você abandonar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você não tem salvação. E a pessoa pensa assim, serei condenado para o lago do fogo, joga lá no lago do fogo, morre, acabou, o sofrimento acabou tudo. Não é assim não, meu. O que Paulo escreve aqui é horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se você for lançar no lago de fogo, mas vai ser coisa horrenda. Você não vai ser queimado e virado pó lá, não. Ou tem um entendimento, e eu tenho certeza que é dado pelo Espírito Santo, não é assim que joga você dentro de uma fornalha, que nem foi jogado aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Dentro da fornalha, Jesus sentou com ele, Cristo na época, né? Que não era o homem Jesus ainda. Entrou dentro do fogo com eles, esfriou o fogo, que nem entrou dentro da cova do leão com Daniel, lá também fechou a boca do leão. Cristo entrou lá dentro da fornalha lá com eles, esfriou o fogo como se o fogo não fosse fogo, fosse lá né? Sei lá o quê, mas nem fumaça, cheiro de fumaça, pegou na roupa dos 3 e saíram sem nenhuma queimadura. E o soldado que for jogar eles lá dentro da fornalha, só de chegar perto da fornalha, com o calor da fornalha, morreu. E os 3 jogados dentro da fornalha, não aconteceu nada com eles. Então veja bem, por temor à palavra de Deus, por não se curvar perante a estátua lá que na boca do Nosor pegou que todo mundo se curvasse perante a estátua da imagem dele, né? E os 3 não se curvaram, foram lançados na fornalha de fogo. Mas, nosso Senhor Jesus Cristo, então é assim, Jesus Cristo nos livra de todas essas coisas quando nós estamos na obediência do evangelho dele, do lago de fogo. Então, quem vai ser lançado lá no lago de fogo para condenação, ele não vai morrer. Que nem aqueles 3 não morreram, mas também não vai ter a proteção, não. Ele vai ficar eternamente sentindo o calor do fogo. Ele não vai ser lançado no lago de fogo, pelo que o Espírito Santo me revela. É assim, esse lago de fogo, meu irmão, o Espírito Santo já me revelou
que é o mar aceso. Mas o que é isso, seu Carlos? Mar, a água não pega fogo? Sim, mar, a água não pega fogo. Mas o petróleo das plataformas que tem no mar para retirar o petróleo do fundo do mar vai ser destruído pelos terremotos, por tudo que vinha no tempo do fim, vai ficar jorrando petróleo em cima da água do mar, aquele óleo preto, que é o petróleo em cima da água do mar que vai ficar aceso. Então por isso fala lago de fogo. Quando tem uma aglomeração de água parada é chamado de lago. O mar é um enorme largo, né? De água parada, não é água corrente que corre que nem rio, né? Então é assim, esse vai ser o lago de fogo. Então o mar aceso, vocês já imaginaram o calorão que vai ser aqui na Terra? O inferno vai ser aqui na Terra. Essa Terra que nós habitamos nela não vai ser mais habitada por pessoas, ser carnal igual a nós. Vai ser habitada pelo Satanás e todos aqueles que vai ser condenado com ele. E aí quem vai ficar aqui na Terra? Porque Jesus Cristo disse para os apóstolos: eu vou ao Pai, vou até o Pai e não vou deixar vocês órfãos. Vou preparar lugar para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. E depois o apóstolo Pedro escreve lá na epístola dele também: eis que eu vejo novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então, quer dizer, novo céu e nova terra, tudo feito novo por Jesus Cristo, por Deus, sem contaminação nenhuma de Satanás. Satanás e todo aquele que serviu Satanás nesse mundo vai ficar aqui nessa terra aqui. A pessoa pensa: não, porque Jesus Cristo vai restaurar a terra, vai reinar. Vai, está escrito lá, os mansos herdarão a terra, mas não esta. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, lá sobre as bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra, mas não é essa terra aqui, é a nova terra que Jesus Cristo foi preparar. Novo céu e nova terra, está escrito lá. O novo céu é esse céu que nós vemos aqui com nossos olhos. Lua, estrela, sol, né? As nuvens de chuva, tudo. Esse vai ser um outro céu, semelhante a esse, um novo céu e uma nova terra, um novo planeta Terra. Porque esse planeta Terra e esse céu aí, o apóstolo Pedro disse que está preparado para o fogo eterno, porque está contaminado por Satanás, certo? E Satanás vai estar nessa terra aqui contaminada e com esse lago de fogo aí, né? Que é o mar aceso. Então é isso mesmo, que as pessoas me revelam, eu estou passando para vocês, né? Então se vocês esse velho aí está falando mentira, vocês vão fazer agravo ao Espírito Santo, conforme está escrito aqui, né? Aquele que fizer agravo ao Espírito Santo vai enfrentar coisas horríveis de Deus. Então não despreze a palavra que o Espírito Santo está dando a vocês por intermédio da boca desse velho aqui. Porque esse velho aqui já tem 48 anos de estudo da palavra de Deus e pedindo para o Espírito Santo revelar o que está escrito aqui. Então essas revelações que o Espírito Santo tem me dado, certo? Mediante esses 48 anos de estudo da Bíblia. Meus irmãos, todas as coisas têm o seu tempo e o momento determinado por Deus, tá? Lá em Eclesiastes capítulo 3. O rei Salomão escreve isso: há tempo para todas as coisas debaixo do sol em cima da terra. Então chegou o tempo de eu anunciar por intermédio desse canal que eu tenho aqui no YouTube e no Kawai, tem canal nos dois aplicativos, né? Para anunciar a palavra de Deus, né? Chegou o tempo que Jesus Cristo me chamou, me escolheu desde o ventre da minha mãe para fazer isso. Para nessa época anunciar essas palavras de salvação, anunciar a verdade, para combater a mentira lançada por Satanás. Estou sendo perseguido por Satanás por vários lados no setor da minha vida. Mas Satanás está enganado. Eu não sou João.